Então, sempre no início do ano, eu gosto de pegar e fazer esse momento de conversar sobre como vai ser a disciplina. Máquinas, ela é uma disciplina de 80, né? Vocês já viram que a de eletromagnetismo é 40, essa aqui já são 80. Foi como eu falei, eletromagnetismo ela é 1 horário por semana, máquinas são 2. Os conhecimentos que a gente precisa passar para vocês são conversão eletromecânica de energia, ou seja, como eu transformo energia elétrica em mecânica e vice-versa, de forma simplificada. Não só isso, porém, acho que basicamente isso. Ou seja, você pega um movimento giratório e transforma em eletricidade, ou eletricidade em movimento giratório. Transformadores, você precisa elevar ou rebaixar a tensão, então nós temos que ter transformadores. Nós temos as máquinas de corrente contínua, de corrente alternada síncrona e assíncrona. E tem alguns tipos de motores especiais, que são motores de passo, servomotoras e algumas máquinas especiais. O foco principal dessa disciplina são as máquinas de corrente alternada, principalmente as assíncronas, certo? São os famosos motores trifásicos de indução e motores monofásicos de indução. E, em menor grau, as máquinas de corrente contínua. Quem aí já teve a curiosidade de abrir um brinquedo elétrico, provavelmente ele tem um motor de corrente contínua. Se vocês tiverem já aberto o liquidificador da casa de vocês, também ele tem, apesar dele estar ligado em corrente alternada, ele é um motor em construção de motor de corrente contínua. Isso a gente vai ver depois. Da mesma forma que em eletromagnetismo, a bibliografia aqui, ela está meio fora do que eu esperaria. O Fitzgerald e esse, não sei como pronunciar o nome desse cara aí, K-O-S-O-W, vou tentar pronunciar, senão pode ser alguma coisa engraçada. Então, esses dois livros, eles são livros de ensino superior. Por isso, durante a alteração, eu pedi para mudar esses 2 livros para colocar livros de nível de ensino médio. Porém, não vale para a turma de vocês ainda. Mas, mesmo assim, o material que a gente vai trabalhar, eu, inclusive, disponibilizei vários PDFs para vocês, eles estão no nível que eu acho adequado para vocês. Ninguém precisa usar uma integral para calcular o torque médio de um motor de corrente alternada ou de um motor de corrente contínua. Não precisa isso. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Estão me ouvindo bem? Então, beleza. Tá tudo certo, professor. Então, vamos lá. O objetivo do curso é que vocês entendam o funcionamento de um transformador, motor de corrente contínua, motor síncrono, motor de indução. Além disso, eu tenho que trabalhar com vocês laboratório. Eu deixei laboratório para vocês para o final. Eu tenho esperança da gente voltar a ter aula, né? Então, eu coloquei lá para por volta de novembro. A minha ideia é ir dando o assunto. Se a gente voltar ao presencial e tiver como ir para laboratório, perfeito. A gente já vai para o laboratório imediatamente depois de ver um conteúdo teórico. Caso não, ele vai ficar mais para o final. Mas eu quero trabalhar com vocês essa parte de motor de indução. Como é que eu ligo? Como é que eu vou partir um motor trifásico, monofásico? Como é que inverte o sentido de giro? A minha ideia é mostrar para vocês na prática. Botar vocês para ir lá no laboratório sem levar choque. Já vou avisando que no laboratório eu sou um pouco cuidadoso demais. Para entrar no laboratório, para mexer com essas máquinas, eu exijo que você não tenha nenhum tipo de adereço. Anel, brinco, tudo isso tem que ser tirado. Quem tem o cabelo grande tem que prender. Ok?
Então, tem uma série de cuidados que eu vou pedir a vocês, quando a gente for ter aula de laboratório, eu vou avisar com antecedência. Então, eu vou exigir de vocês, cheguem lá com roupa adequada, farda direitinha, vocês têm que estar com o calçado fechado, ok? Não vão chegar lá com sandália de dedo, que você não vai entrar no laboratório, não. E na hora de fazer a experiência, cabelinhos presos, anéis fora das mãos, brincos, também sem brinco. Nunca tive problema com isso, acho que todo mundo já viu, né? De vez em quando, infelizmente acontece nesses barcos que o pessoal chama de popopó, né? A pessoa tá, o cabelo de alguma mulher se enrosca no motor do barco, né? E o resultado não é nada legal. Então, para evitar esse tipo de problema, eu tenho esses cuidados no laboratório. Já estou avisando desde hoje, porque é importante que vocês já vão sabendo. Aí não resolveu fazer chapinha um dia antes da aula de laboratório, viu? Não precisa cortar o cabelo, não. Só basta no dia estar com ele preso. Aí se tu fizer chapinha no dia, né, vai estragar. E, professor, e também acontece de menina aí de sapatilha, essas coisas. O aviso está sendo dado, eu vou relembrar no dia anterior. Conto com a colaboração de vocês. Conto com a colaboração de vocês, porque se você não tiver de acordo, você não vai entrar no laboratório. Ok? E esse ano, naturalmente, de máscara também, né? Bem, a manutenção de máquinas elétricas, ela é uma atividade comum para o técnico em eletroeletrônica. Então, acho que ela é muito importante. Até por isso, eu coloco praticamente um terço da nossa carga horária com laboratório, porque eu quero que cada grupo, geralmente são duplas, cada dupla tenha a chance de ligar o seu próprio motor. Ok? Você formou a dupla aí, Mariana e Camila vão lá, e as duas vão lá. No dia do experimento de motor trifásico, vocês vão lá. Vocês duas vão pegar, vão conectar o motor trifásico, vão fazer ele girar para o outro sentido. E aí vai depender de vocês, se vocês vão querer que as notas sejam somente dessas atividades, ou se vocês vão querer colocar uma atividade de laboratório também. Na primeira turma, a gente fez 3 provas, né? 3 atividades de laboratório. Aí, geralmente, a prova valia 7, o laboratório valia 3. O quarto trimestre foi uma atividade que, na época, foi uma dinâmica de grupo. É uma forma que as empresas têm de contratar. Ele coloca vocês para resolver alguns problemas lá na hora, na lata. A turma anterior, a Eletro B, foi uma entrevista de emprego. A Eletro C, não sei por que ela só quis fazer prova. Não sei, não quiseram fazer entrevista de emprego, nem dinâmica de grupo, nem nada. Não, professor, a gente quer outra prova. Tá bom, a gente fez. Aí vai ser com vocês. Mais à frente, vocês podem tomar essa decisão, como é que vocês vão querer a atividade do quarto bimestre. Ok? Bem, vocês querem falar um pouquinho? Querem se pronunciar? Querem já ir discutindo ou querem deixar para depois? Por que, Zé Pedro? Rapaz, essa entrevista eu fiquei sabendo que é pior do que conversar com os policiais aqui de Paropebas, né? Poxa, nem deixa ninguém. Parece que o Capitão Nascimento tá na tua frente aí. Aí, fora que o senhor chamou outras pessoas, né, pra fazer a banca, e o negócio é sério. Mano. Ué, tu acha que se for fazer uma entrevista de emprego, vai ser os ursinhos carinhosos, é? Rapaz, se eu fizer uma entrevista que foi de boa. Não sei se é porque tinha metade fechada. Aí é outra história, né?
Eu acho que é melhor você passar esse nervosismo valendo 3 pontos do que valendo um emprego. Não, professor, eu acho melhor atividade de laboratório, Aí, fazer quem vai ali. decidir são vocês, tá? Quem vai decidir são vocês. Inclusive, perguntem para os colegas de vocês da Eletro C cansada, né? Podia ser pior, podia arrumar, era, como é? O Alto Conselho Jedi para entrevistar vocês aí, que ia ser puxado. Perguntem para o pessoal da Eletro C. Perguntem, tem umas meninas que foram fazer uma entrevista de emprego e elas falaram que sentiram falta de ter feito isso antes. Esse negócio de mandar currículo é engraçado. Eu nunca fui contratado por currículo, acredita? E uma coisa que eu queria discutir com vocês era isso. Hoje em dia o que vale é só o QI, moço. Não, eu digo que não foi, eu nunca fui por QI. Eu fui, ou melhor, no início, assim que eu me formei, o irmão do meu pai, ele estava precisando urgente de engenheiro eletricista, mas não tinha, eu fui o primeiro que apareceu. Então, se tivesse aparecido outro antes de mim, ele teria sido pego. Então, foi irmão do meu pai, mas não é só porque eu era filho do meu pai, porque ele estava precisando urgente de engenheiro eletricista. E o meu desempenho lá foi que me fez ser contratado para uma grande obra. E essa minha experiência na grande obra me ajudou a entrar na Vale. Gabriele, foi o seguinte, eu estava querendo discutir com vocês não precisam dessa resposta hoje. Eu consigo terminar o conteúdo dessa disciplina, geralmente, não sei como vai ser agora nesse nosso formato, mas geralmente eu consigo terminar no 3º bimestre. Ao 4º bimestre eu uso para fazer, para mostrar aqueles motores com menor uso, e o restante, geralmente eu dou a flexibilidade de os alunos escolherem como que vai ser o método avaliativo. Na primeira turma, a gente fez uma dinâmica de grupo. As grandes empresas, geralmente, se você pensa em ser um cargo de liderança, ser um supervisor, ser um gerente, enfim, se você pensa em um dia entrar em uma das carreiras, as carreiras que dão mais dinheiro em grandes empresas, são as carreiras de liderança. Se vocês conhecerem alguém na Vale, pode perguntar, ele deve confirmar. E, geralmente, o processo seletivo, ele envolve uma entrevista e uma dinâmica de grupos. Então, eu fiz dinâmica de grupos com uma turma, com a outra eu fiz entrevista de emprego. Perguntem aos colegas de vocês da Eletro B se foi assim, esse terror que o José Pedro está falando. Perguntem por eles aí que eles não vão estar na minha frente e não vão precisar mentir, não. Perguntem para saber. Eu tenho certeza que a maioria que fez gostou. Por que tu não vai lá no grupo de eletroeletrônica? Dá uma perguntada a eles. Uma coisa é certa, é melhor fazer a entrevista do que fazer prova. Isso é. Isso é uma coisa que a gente pode fazer. Você pode fazer a entrevista valendo 5, uma prova valendo 5. Professor, podia botar tudo, podia botar entrevista, podia botar atividade de laboratório. Cada bimestre bota uma coisa. Sim, dá para fazer um pouquinho de cada. Mas, assim, nesse primeiro momento, a gente não tem como fazer laboratório. Certo? No primeiro bimestre, dificilmente a gente tem como fazer laboratório. Ok? Pessoal, assim, o clima que eu crio na entrevista para vocês, realmente, ele é para deixar você nervoso e desconfortável. Porque no dia que você for fazer uma entrevista de emprego, vai ser pior. Certo? Então, você tendo essa experiência aqui, você já, pelo menos, já meio que quebrou o gelo. Até se você for fazer algumas seleções de... eu quero terminar o meu ensino médio, ir para a universidade, fazer mestrado, fazer doutorado e ser concursado.
Quando que eu vou precisar fazer uma entrevista de emprego? Geralmente, as bancas de mestrado e doutorado, hoje em dia, muitas já exigem uma entrevista e uma defesa. Então, vocês podem pensar com calma em como fazer isso. Ok? Vocês querem um momento de votação agora ou vocês querem... Porque, assim, geralmente, eu peço que vocês tenham uma semana para vocês pensarem e para vocês perguntarem aos colegas de outras turmas. Lá no grupo da eletroeletrônica, tem um grupão geral, que vários de vocês estão lá, tem os colegas das eletros A e B. Perguntem a eles. Isso, a gente pode fazer isso depois, que é o tempo que vocês têm para conhecer, porque aí vocês têm a opinião dos colegas de vocês. Aí vocês perguntem a eles aí que eles vão saber, que aí é melhor a opinião deles do que a minha. Se vocês estão dizendo que a eletro C é a eletro C do cansaço, de vocês é a eletro D da depressão, então, né? Então, beleza. Discutam lá com a turma, discutam entre vocês e aí a gente toma a decisão depois, tá bem? Então, vamos lá. Tá, quando a gente vai falar de máquinas elétricas, nós temos dois tipos básicos de máquinas elétricas. A máquina estática e a máquina girante. Como eu já disse, eu estou cansado de dizer, né, você já deve ter cansado de me ouvir dizer que pense num povo preguiçoso, chama-se engenheiro. A máquina que gira, a gente dá o nome de máquina girante. A máquina que não gira, a gente dá o nome de máquina estática. É simples, assim. Engenheiro é um negócio muito simples. Aí tem um motor que funciona com corrente contínua, o nome é motor de corrente contínua. Motor de corrente alternada, a gente chama de motor de corrente alternada. Não tem esse negócio assim de motor de Tesla. O motor de Edison e o motor de Tesla. Não. Pois é, eu prefiro, né? Eu sou engenheiro. Não estou dizendo que o método da biologia é ruim, porque você homenageia o cara que fez, né? Só que para estudar é mais chato. Cada método tem suas vantagens, né? E aí, eu prefiro ser engenheiro, porque quando você vai lá, você chega lá, vai estudar motor trifásico de indução, o nome é motor trifásico de indução. Não é motor de Tesla, não. E as máquinas estáticas, elas são basicamente os transformadores. As máquinas girantes são os motores e geradores. As máquinas girantes, elas se dividem em dois subtipos. As máquinas com campo magnético girante, ou seja, se o campo magnético ficar girando, o nome é máquina de campo magnético girante. Se o campo magnético não girar, a gente chama de máquina de corrente contínua, porque é a base de funcionamento da máquina de corrente contínua, ok? As máquinas girantes, elas funcionam como motor ou como gerador. E, via de regra, as máquinas girantes, a mesma máquina pode ser usada como motor ou como gerador. Se você pegar um carro elétrico da atualidade, quando você freia, o motor, ele para de funcionar como motor e passa a funcionar como gerador. Então, parte da energia da frenagem, ela volta como carga para a bateria. É um dos motivos dos veículos elétricos serem mais econômicos. Até os veículos híbridos, tem uns veículos que se popularizaram na década de 2000, que eles têm um motor a combustão e um motor elétrico. E o motor a combustão carrega a bateria, que faz o motor elétrico funcionar. Se você precisar de mais potência, eles trabalham juntos, os motores elétricos com o motor de combustão. E ele é econômico por quê? Você pega e usa a energia da frenagem de volta para a bateria para você usar. Então, você está sempre recuperando boa parte da energia. Por isso que, enquanto um carrinho 1.0 barato faz a média de 10, 12 km no litro na cidade, esses carros híbridos, eles fazem uma média de 20 a 21 km por litro. Eu estou gravando, Vinícius.
Inclusive, a conversa de vocês vai ficar lá no YouTube, viu? Essa conversa que está bem aí, está ficando lá, vai ficar disponível para vocês. Enfim, os motores elétricos, eles têm essa característica, ele pode funcionar como motor, como gerador. Essa é uma das grandes flexibilidades, porque quando você pega um motor a combustão, ele é só um motor. Não que ele não tenha suas vantagens. Geralmente o motor a combustão ele é mais barato, um carro a combustão ele é mais barato que um carro elétrico. Porém, os veículos elétricos eles são o futuro. Não sei se vocês já acompanham, mas a tendência é que nos próximos anos os carros deixem de ser, vagarosamente você tenha cada vez menos veículos a combustão e cada vez mais veículos elétricos. Eu não acho que tão cedo a gente vai se livrar dos veículos a combustão. Mas eles vão ficar cada vez mais raros, pelo menos nos lugares desenvolvidos. O Brasil, antes mesmo desses motores, antes mesmo do tal do Toyota Prius, que foi o primeiro carro híbrido, o Brasil já trabalhava em veículos elétricos. A Itaipu, né, ela desenvolvia alguns veículos em parceria, salvo engano, com a Renault e com a Fiat. Ela desenvolvia veículos elétricos e eles queriam que isso se popularizasse no Brasil, que as pessoas passassem a usar veículos elétricos no lugar de veículos a combustão. Tanto que se você chegar lá na usina de Itaipu, tem vários carros da Renault elétrico que os empregados se locomovem na empresa com veículos elétricos, dos quais eles parcialmente participaram do desenvolvimento, alguns deles, pelo menos. Só que quando houve a descoberta do pré-sal, houve uma decisão do governo de, não, todo veículo que não funcionar a gasolina vai pagar mais imposto. Aí, a partir disso, houve um desinteresse total em desenvolver veículos que não fossem a gasolina no Brasil. Por isso, a gente que era para ser um dos líderes mundiais de desenvolvimento de veículos elétricos, hoje a gente é um dos países, provavelmente o país com mais carros que tem, se você pegar os 10 maiores mercados de carros do mundo, o Brasil está entre os 10. E desses 10 países, o Brasil é o que tem menos carros elétricos e menos carros híbridos. Por quê? Por causa disso. Porque houve uma decisão do governo. Não, a gente... Era inclusive programa de governo, né? Não, a gente achou o pré-sal, a gente vai desenvolver, então a gente não quer que tenha carro no Brasil que não seja a gasolina. Isso vocês podem procurar, tem lá na década de... Acho que foi por volta de 2006, 2007 essa decisão. Então, a gente só não está mais desenvolvido por isso. Enfim, teve suas vantagens e suas desvantagens, teve uma geração maior de empregos por causa do fomento ao pré-sal, mas, no longo prazo, isso deixou de ser gerado muita coisa. O Brasil foi o líder, né? Foi o primeiro país do mundo a popularizar os veículos que funcionam com 2 tipos de combustíveis, de 100% gasolina a 100% álcool. Éramos para ter sido talvez um dos primeiros países a popularizar o carro elétrico ligado na tomada, e terminou não acontecendo. Enfim, aqui para vocês verem como funciona um gerador de energia elétrica. Neste caso aqui, vocês estão vendo que o campo magnético está constante? Se o campo magnético ele é constante, ele é o que nós chamamos de máquina de corrente contínua. Isso é reforçado quando você olha aqui, ó, quem está fornecendo energia para esse motor é uma pilha. Ou seja, é um motor de corrente contínua. Mais na frente eu vou explicar para vocês que esse aqui a gente chama de comutador e por quê. Mas, enfim, veja que eu tenho um campo magnético constante, esse campo magnético vai interagir com as cargas se movimentando nessa bobina e vai fazer com que isso aqui gire como um motor. Ok? Quando a gente estiver estudando máquina de corrente contínua, vocês vão ver isso com detalhe. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário?
Professor, Oi. é só uma dúvida aqui que eu estava anotando, e sobre quando está um carro elétrico, se não me engano, você falou que quando ele está em movimento, está funcionando o motor, e quando ele está parado, ele vira um gerador, é isso? Não, Não sei se... você freia. Ah, Quando o carro está em movimento e você vai parar o carro, você tem energia cinética. Essa energia cinética ela é transformada de volta em energia elétrica para você usar no motor de novo depois. entendi. Obrigado. Ok? Sendo muito sincero com vocês, a maior parte não é nem o motor funcionando como gerador. Fica lá na pastilha de freio. É um sistema de recuperação de energia térmica, ok? Para quem gosta de Fórmula 1, os motores da Fórmula 1 atual, eles são, vamos dizer, provavelmente os mais modernos do mundo em questão de motor híbrido. Ele tem duas unidades de recuperação de energia, né? MGU-H, que ele recupera energia térmica, e MGU-K, que recupera energia cinética. Nos carros, vamos dizer, no Toyota Prius, nos carros da Tesla, é possível, né? Parte da energia ela pode ser recuperada com o motor, isso é a opção do fabricante, parte da energia é recuperada pela pastilha de freio. Já desde muito tempo, acho que já há uns 40 anos, as locomotivas são dieselétricas, e quando a locomotiva está freando, o motor ele passa a ser um gerador. Essa energia ela é gasta em banco de resistência, ainda que você pense, pô, mas eu estou jogando fora essa energia, porém estou evitando de usar a pastilha de freio. Você imagina que quando um trem está freando, não só a locomotiva freia, todos os vagões têm uma sapata de freio que vão frear. Então, sempre que você usar o motor para frear, você está economizando, no caso do trem da Vale, você está economizando a sapata de freio de 330 vagões. Cada vagão desse vai ter 16 sapatas de freio, então é uma economia razoável, né? Para quem não sabe, né, eu já fui supervisor de manutenção em ferrovia, então eu já tenho uma experiência razoável com trens. Mais alguma pergunta? Então vamos lá. Aqui um outro caso. Eu tenho aqui uma outra coisa que está fazendo o meu eixo girar. E como esse meu eixo gira, vejam que bem aqui, ó. Aqui eu tenho um voltímetro, no caso aqui é um galvanômetro, tá? E vocês estão vendo que à medida que ele vai girando, a tensão vai sendo produzida. Ó, positivo, negativo, positivo, negativo. Isso aqui é um gerador de corrente alternada, ok? Ou seja, se eu tiver giro na minha máquina, se alguma coisa estiver fazendo ela girar, ela funciona como gerador. Se eu aplicar uma corrente elétrica nas bobinas, ela vai funcionar como motor, ok? Cuidado com essa história da bitola aí, viu? Professor, repete essa parte bem, por favor, do gerador e... Vamos lá. Se alguma coisa está fazendo meu eixo girar e eu fecho o circuito, ele vai funcionar como gerador. Por quê? Ele está girando, eu fechei o circuito, então minhas cargas elétricas podem se movimentar e minha máquina vai funcionar como gerador. É isso que está acontecendo nessa animação que vocês estão vendo agora. Alguma coisa está fazendo minha bobina lá girar, como ela está no meio do campo magnético, isso vai produzir esse campo, essa corrente elétrica alternada que vocês veem no galvanômetro. Se eu por acaso conectar a minha bobina a uma fonte de energia, ele vai funcionar como motor, ok? Então, se você fornece energia para a bobina, ele funciona como motor. Se você fornece um movimento ao rotor, ele vai funcionar como gerador. Mais perguntas?
Então, prossigamos. Vocês sabem o que é a diferenciação de corrente contínua para corrente alternada? Acho que vocês viram isso em análise de circuitos, né? Vamos lá. Corrente contínua é quando a tensão ela está sempre do mesmo lado. Ou seja, a corrente ela pode até variar, mas ela não pode mudar de sentido. Então, nós chamamos isso de corrente contínua. Pilhas, baterias, geradores de corrente contínua, né? Produzem corrente contínua. Esse último gerador de corrente contínua é um tanto quanto óbvio, porém, não pude deixar de notar. Então, foi provavelmente a primeira fonte de energia elétrica. Quando o pessoal começou a trabalhar com baterias, né? O Volta lá, que começou a mexer com as baterias. Vocês devem estudar isso agora, esse ano, em Química. Pelo menos eu lembro das minhas aulas de Química, meu professor Tadeu, o nome dele, inclusive, ele ensinou para a gente como é que funcionavam essas baterias. Tinha o anodo, polo, anodo, oxidação, né? E tinha o cátodo, que era a redução. A Volta começou a mexer com isso, e o próprio Edison também começou a mexer com corrente contínua, tanto que veio a primeira lâmpada em corrente contínua. E as primeiras cidades que receberam energia elétrica, elas usavam corrente contínua. A corrente contínua, ela é, inclusive, menos perigosa para o ser humano do que a corrente alternada. Não quer dizer que não mate. Mas ela é menos perigosa. Se alguém já assistiu aí o filme A Guerra das Tensões, aí, se eu não estou enganado, que mostra a briga entre o Tesla e o Edison, né? Cada um querendo fazer o seu padrão de energia elétrica ser usado no mundo todo, dá para ter uma noção disso. A corrente alternada, por outro lado, ela oscila, uma hora ela está de um lado, outra hora está do outro. No caso aqui, parte do tempo é positivo, parte do tempo é negativo. Ok? Então, se você voltar bem aqui, você vai ver por que ela é uma senoide. Mais na frente a gente vai estudar em eletromagnetismo a fórmula e tensão gerada, e aí vocês vão entender, se assim espero, por que essa forma de onda é uma senoide. Porque lá na fórmula tem um seno. Lá na fórmula do eletromagnetismo tem um seno, é por isso que a tensão ela é uma senoide. Mas se você parar para pensar, a máquina gira, né? Então isso relaciona ao ângulo. Como ela gira, né? Redondo, ela vai... o ângulo vai variar de 0 a 360 graus na forma de um seno. Mas a gente vai estudar isso com detalhe lá em eletromagnetismo. Adoro os nomes de engenharia elétrica. Eu gosto se tu tiver 3 filhos. Aí o nome do primeiro é primeiro filho, o nome do segundo filho é segundo filho, e o nome do terceiro é terceiro filho. Prático. Não é bonito, mas é prático. Só seria estranho para um professor, né? Imagina o professor, se todo mundo botasse o nome assim, quantos primeiros, quantos segundos não ia ter numa sala? Eita, deu confusão que a Trovão já viu o horário lá que botaram o nome dela, tia Trovão, mas vocês não tem aula com ela. Vocês conhecem a Trovão? Não, não? Não tiveram aula com ela. Só um pouco no início do ano passado. Ah, tá. É porque quando eu fiz o horário da outra turma, né? A Eletro C da preguiça, eu botei lá, em vez de todos os professores que tem lá, professor fulano. O dela, eu botei tia Trovão.
Aí eu mandei o horário para ela está perguntando quem foi que fez, para ela tirar os pontos. Não, eu estava dando por menino. Não, eu já estou com menos 4.617 pontos. Perder mais um não vai fazer muita diferença, não. Chama para te ver. Eita, os meninos se realizaram um dia que a aluna pediu transferência, né? Aí foi lá no campus. E... Aí, olha, eu vou realizar meu sonho, que foi. Oi, tia Trovão. Não podia mais tirar ponto dela, né? Então vamos lá, pessoal. Voltando para cá, coragem por quê? A pessoa já estava fora da escola. Não sei se vocês já estudaram isso em outras partes da física. Mas vocês sabem o que é frequência e período? Vamos lá. Vocês sabem o que é frequência, o que é período? Vocês estão vendo essa onda aqui? Aqui ela começa, né? E aqui ela volta do... Mesma coisa, né? Então, o período é o tempo desse ponto até esse ponto aqui, que é quando a onda começa a se repetir. Se isso demorar 2 segundos, que se daqui para cá for 2 segundos, o período da minha onda é 2 segundos, ok? O período da onda é de 2 segundos, ou seja, esse T aqui, ó, é 2 segundos. Acho que é... Não dá para ver. Esse período aqui, que é o T, ele é 2 segundos. E a frequência, ele é o inverso do período. Se meu período é de 2 segundos, a frequência é 1 dividido por 2, ou seja, a minha frequência é 0,5. Ok? Nas nossas casas, a frequência... Quem sabe a frequência da rede elétrica na casa de vocês aí? Alguém sabe a frequência? Ninguém? Alguém tem um carregador de celular aí? Carregador de notebook? Pois olhem bem aí que tenha os dados aqui. Deixa eu olhar o do meu notebook bem aqui. Meu notebook tem aqui AC 100 a 240 volts, 50 a 60 Hz, que são hertz. Frequência. Ou seja, a frequência da rede elétrica na minha casa é de 60 Hz. Se a frequência é 60 Hz, quanto é o período? Tá a fórmula bem na frente de vocês. Quanto é o período se eu tenho a minha frequência? 120? Não. Olha aqui como é que eu acho, ó. A frequência é 1 sobre o período. O tempo lá na outra onda não era 2 segundos? 1 dividido por 2 dava 0,5. Só que bem aqui a minha frequência não é 60. Como é que eu acho o T aqui? Bora. 1 sobre 60, que vai dar... O período da onda aqui no Brasil, ela é 1 sobre 60, que é 0,0166666666. Para vocês entenderem por que esse carregador aí, ó, ele funciona de 100 a 240 volts, de 50 a 60 Hz. Nos Estados Unidos, a rede elétrica, ela é de 120 volts, 50 Hz. Na Europa, ela é de 220 volts, 50 Hz.
No Japão, ela é de, salvo engano, 127 volts e 60 Hz. Aí acho que bem o Brasil pegou, e aí, eu posso copiar o sistema elétrico de vocês? Aí pode, só não faz igual. Aí o Brasil pegou, fez um sistema que só existe no Brasil, né? 220 volts, 60 Hz, só existe no Brasil. E parte do Brasil ainda eles botaram 127. Então, é o único país do mundo que tem 2 níveis de tensão, depende do estado que tu tá, ou é 127 ou é 220. E 60 Hz, que poucos lugares no mundo usam 60 Hz. Para mim, sinceramente, 60 Hz não é nenhum grande problema. Os transformadores tendem a ser mais baratos. Agora, eu não sei por que parte do Brasil é 127, parte do Brasil é 220. Como depende do lugar no mundo, é diferente, em vez de tu fazer uma fonte que só funciona no Brasil, outra que só funciona nos Estados Unidos, geralmente se faz uma fonte que funciona no mundo todo. É por isso que o carregador aí do Gabriel, tenho certeza que o carregador de praticamente todo mundo, ele funciona de 100 a 240 volts, de 50 a 60 Hz. E aqui está um detalhe que eu sempre gosto de lembrar. Quem tem computador em casa aí com estabilizador? Alguém tem? Vocês sabem o que é um estabilizador, né? Isso aí. O que é estabilizador? Estabilizador é um negócio que os vendedores empurram para ti para ele ganhar mais dinheiro vendendo. Se você pegar a maioria dos equipamentos elétricos de hoje, eles funcionam em uma faixa de tensão. Por exemplo, o meu computador aqui, a fonte dele, ele aceita de 100 a 240 volts. O meu monitor, ele aceita de 100 a 240 volts. Ah, você tem que estabilizar a tensão. Estabilizar por quê? Se o meu computador funciona em qualquer tensão de 100 a 240. Inclusive, quando eu morava em Teresina, eu estava jogando de boa aqui, né? Estava no meu computador, óbvio que não era o mesmo desse daqui, né? Era o outro. Jogando na época o Call of Duty, o mais recente da época. De boa aqui, tá? E aí do nada tem aquela história que caiu uma fase, né? Que a lâmpada fica bem fraquinha. Mas, pô, ficou bem fraquinha, né? E porque lá é 220. Aí, o que aconteceu? Provavelmente faltou uma fase no primário do transformador da rua. E aí as outras fases que continuaram ligadas ficaram com uma tensão reduzida. Então, em vez de ter 220 na minha tomada, passou a ter alguma coisa perto de 120, 130 volts. Isso não afetou em nada, eu continuei jogando normalmente. Meu computador continuou funcionando normalmente, o monitor funcionando, o computador funcionando, inclusive dentro do jogo a placa de vídeo estourando lá, e meu computador funcionando normalmente. Eu não usava estabilizador, eu não uso e não recomendo. Porque o computador funciona de 100 a 240 volts, para que tu quer um estabilizador? É só para estragar, viu? O estabilizador, ele só estraga. O meu videogame tem 12 anos. Nunca vi um estabilizador na vida. O monitor do meu computador aqui que eu estou usando, ele tem quase 10. Então, tá achando que eu estou devagar, Thalita? Então, o que Tá acontece? chegando a hora da gente parar, professor. Aí, acho que não vai dar tempo de você explicar tudo. Não. Ah, tá. Entendi. Ok. Então, vamos lá. Estou tentando mostrar a vocês que a maioria dos equipamentos eles são feitos para funcionar em largas faixas de tensão. Então, é totalmente desnecessário tu comprar um estabilizador. Só vai fazer duas coisas. 3, tu vai gastar mais dinheiro com ele. Tu vai gastar mais dinheiro com... Tá gravando, viu, Joab? Tu vai gastar mais dinheiro com energia elétrica, que ele vai gastar mais energia. Olha até meio-dia, tá? E tu vai gastar... E tu vai estragar teus equipamentos. 12 não, porque a gente começou 20 minutos mais cedo, então vai até 11h40. E além disso, teus equipamentos vão estragar mais rápido.
certo? Então, se você quiser que o seu equipamento dure, não use estabilizador. Pelo menos equipamento eletrônico, tá? O estabilizador ele é ótimo para uma geladeira, para um ventilador, mas para um computador, para uma TV, para o teu PlayStation 5 ou para o teu Xbox Series X, esquece. É besteira. Não perca seu dinheiro com estabilizador. Ele funciona em largas faixas de tensão e de frequência, inclusive. Continuando, aqui ele dá uma amostra, pelo menos parcial, de como é a senoide. A gente vai ver, mais uma vez, já dizendo, a gente vai ver a fórmula que dá origem a essa senoide. Porém, aqui, veja como é que se comporta a tensão para cada ângulo. Se você integrar de 0 a 2π, você vai entender por que aqui a tensão que a gente chama de 220, ela vai até 300 e um pouquinho volts. Ok? Vocês não precisam se preocupar com isso, eu não cobro esse tipo de cálculo aqui, só estou mostrando para vocês a título de apresentar. E a gente vai chegar, isso aqui vocês viram em eletrônica, não viram? A tensão eficaz, V sobre raiz de 2. Eu vi, mas eu não aprendi. Bem, ela tem uma demonstração matemática, geralmente não faço essa demonstração matemática. Depois que você aprende integral, você não quer mexer com as outras formas que dão mais trabalho, entendeu? Integral é muito mais fácil, e aí eu realmente não lembro como é a demonstração sem ser o integral. Porém, tem a tensão eficaz, ela é a tensão máxima dividida por raiz de 2. Essa tensão de 127 é a tensão eficaz aí da tomada da casa de vocês. Você multiplica por raiz de 2 e vai ver a tensão máxima que chega. Só que veja que ela vai chegar no máximo, né? Deixa eu fazer essa conta aqui. De 220 eu lembro porque era onde eu morava e eu trabalhava com isso. Mas 127 eu nunca aprendi. $179 volts. Ou seja, na casa de vocês a tensão vai de 0 até 179 volts, volta para 0, vai para menos 179, vai para 0 e vai oscilando isso aí. Isso é equivalente a uma tensão contínua de 127 volts. Por isso que a gente diz que a tomada é 127. Ok? Essa é a fórmula de transformar a tensão RMS, né, que é do inglês, root mean square, a tensão eficaz em relação à tensão de pico. Isso geralmente a gente estuda em eletrônica. Mas o que acontece? Vocês já devem ter visto que o nosso sistema de distribuição ele é trifásico. Por que o nosso sistema de distribuição é trifásico? Vamos lá. Tu vai construir um gerador, certo? A carcaça do gerador custa R$10.000, junto com as bobinas da carcaça. Aí tu pega o rotor, coloca lá. O rotor custa R$5.000. Aí tu vai colocar a bobina de uma fase, mais R$5.000. Então, o nosso gerador custou R$20.000, né? E ele produz, vamos dizer, 10 kW de potência. Aí o que o cara pensou? Mas, porra, bicho, eu posso pegar, botar outra bobina nesse gerador aí e a potência dele vai ser maior, aumentando um pouco. Meu gerador custou 20 mil, né? E produz 10 kW. O que o cara fez? Colocou uma segunda bobina e percebeu que o gerador produz, vamos dizer, 18 kW. Então, o preço do gerador aumentou de 20 para 25 e o aumento de potência foi de 80%, não é isso? Posso até fazer um... Vamos fazer aqui para vocês. Fazer a continha aqui. Vamos lá.
Só, por exemplo, aqui, a carcaça posta então, o total do meu gerador, né? Custou o LibreOffice está em inglês, né? Então a fórmula teve que ser em inglês. Então vamos lá. O meu gerador custou R$20.000 e ele produz 10 kW de potência. Ok? Então vamos lá. O que o cara pensou? Poxa, mas espera aí. Usando a mesma carcaça e o mesmo motor, eu posso pegar e fazer o seguinte. Eu vou botar duas bobinas no estator. Colocando duas bobinas no estator, ele percebeu que a potência aumentou para 18 kW. Foi vantagem aumentar em o quê? Em 25% o custo do gerador e aumentar em 80% a potência? Acho que foi, né? Então, como eu tenho duas bobinas no estator, o meu gerador passou a ser bifásico, eu tenho duas fases. Quando você coloca mais uma bobina, são valores aproximados, tá? Não estou dizendo que é assim, eu só estou tentando mostrar a equivalência aproximada. Quando eu tenho 3 bobinas, o gerador já aumenta para 30.000. E a potência que era 18, já foi para 24 kW de potência. Ou seja, eu botei 3 vezes mais bobinas, aumentei em 50% o custo do meu gerador e aumentei em a minha potência mais do que dobrou, não foi? Então, isso foi muito vantajoso. Beleza, só que tu percebe que da primeira para a segunda bobina o aumento foi 50%. Da segunda para a terceira o aumento já foi menor. Da terceira para a quarta, normalmente já não compensa. Por isso que nós usamos o sistema trifásico, que não é hexafásico, por exemplo. Com 4 bobinas, ele já começa não pensando em não compensar. Tá vendo que daqui para cá o aumento já foi muito pouco? Então, geralmente, na maioria dos casos, o gerador trifásico é o que ele tem a maior rentabilidade. Tá? Eu usei valores aproximados, não quer dizer que o valor na vida real vai ser isso, eu só estou tentando dar a vocês a ideia de por que a gente usa sistemas trifásicos. Ele é o mais econômico financeiramente. Camila, porque é o seguinte, vamos dizer, eu vou tentar dar um exemplo aqui. Cada bobina que tu coloca, ele vai aumentar a resistência, certo? Colocou a primeira bobina, tá lá, o motor tá gerando, tá funcionando, o gerador. Colocou a segunda bobina, ele não vai ter o dobro de potência. Por quê? Porque um começa a interferir no outro. Um começa a interferir no outro. Quando tu colocou a terceira, aí eu tenho 3 interferindo uns nos outros. Aí você começa, o ganho não é mais o mesmo. Ele começa a não compensar. Geralmente, o mais conveniente é entre 3 e 6 fases. Mundialmente se adota a de 3 fases, como a grande maioria é trifásico, o parque já está todo produzido para sistemas trifásicos, eles são produzidos em maior quantidade e, por isso, eles são mais baratos.
Salvo engano, tem alguns modelos de avião que eles têm geradores que não são trifásicos. Eles têm, não sei se são 5 ou se são 6 fases. Eu não sei como é que está isso hoje. Eu não sou especialista em aviação, mas uma vez eu vi em algum lugar essa questão que os aviões, eles usam frequências e quantidade de fases diferentes. Eu não sei como está hoje. Porém, mundialmente, o sistema ele é trifásico. Por quê? Porque lá na época, provavelmente era o mais econômico financeiramente e ele foi adotado e, por padrão, todo mundo hoje usa o sistema trifásico. Tem gente que diz que é porque o Tesla, o número da sorte dele era o 3. E aí ele resolveu adotar o sistema trifásico. Não sei, de repente isso é verdade, não vou botar minha mão no fogo. Mas, como diria o famosíssimo, maior filósofo do Brasil, né? O filósofo Chicó, não sei, só sei que foi assim. Então, vamos lá. A questão é que nós utilizamos sistemas trifásicos porque eles são mais economicamente viáveis. Ok? Ou seja, como está escrito aqui, um gerador trifásico sai mais barato do que 3 geradores monofásicos de potências equivalentes. Ou seja, um gerador trifásico de 15 kW é mais barato do que 3 geradores monofásicos de 5. 99% do tempo isso vai ser verdade, tá? Em algum caso pode ser que não seja o caso, mas na grande maioria das situações isso é verdade. Sempre existem exceções. Como eu falei, os próprios aviões eles têm sistemas elétricos diferenciados. Eles não usam o sistema trifásico 60 Hz. Ok? Geralmente, ele vai ter um próprio para ele. Eu nunca parei para estudar como é que funciona o sistema elétrico em um avião, né? De repente, se a Embraer me contratasse, eu aprendia, né? Mas nunca aconteceu, então estou aqui de boa com o meu sistema trifásico. E aqui está o exemplo para vocês, pessoal. A forma mais espaçada veja o que eu tenho aqui, uma bobina, né? A bobina 1. Ela entra aqui em V1 e sai em V1', certo? A próxima bobina é a V2. Tá aqui, ó, ela é espaçada em 120 graus. Aqui a entrada de V1, a entrada de V2 está bem aqui, ok? E a saída de V2, V2' está aqui. Não olhem aqui, V1 e aqui V2. Não, aqui é V1, V2'. Então, V2, ó, se a entrada de V1 é aqui, a entrada de V2 está aqui. O espaçamento é de quanto? 120 graus. De V2 para V3, mais 120 graus. De V3 para V1, 120 graus. É por isso que no sistema trifásico equilibrado, o ângulo entre fases é de 120 graus. E, professor, então a saída de V1 é a lá de baixo? V1'. A corrente tem que entrar em um lugar e sair em outro, né? Professor, mas por que tem que ser essa distância? Tipo, a entrada de V1 não pode ser próxima à entrada de V2? Elas têm que ser mais distantes o possível para o mínimo possível uma interferir na outra. Antigamente eu faria uns comparativos aqui. Imagina X pessoas tomando banho aí umas querem ficar mais longe uma das outras, mas hoje eu evito porque às vezes tem gente que não gosta. Por opções. Então, eu só quero que vocês confiem o seguinte. Vai ter uma corrente elétrica circulando nessa bobina. A corrente dessa bobina, ela vai causar interferência nessa. Então, você quer que elas fiquem o mais longe possível uma da outra. Como minha volta tem 360 graus, a melhor forma é você distanciar uma da outra em 120. Ok? Deu para entender? Então, essa distância de 120 graus, quando você coloca no nosso gráfico aqui, elas ficam espaçadas dessa maneira. Agora, eu quero que vocês pensem bem aqui. Vocês estão vendo a fase 1 aqui, né? Casa de vocês, fase neutro é 127 volts, não é isso?
Veja que a distância média entre a fase 1 e a linha do neutro aqui, que é o 0, dá uma média de 127 volts, tá vendo? Agora, compare da fase 1 para a fase 2. Olha a distância média como é maior, da fase 1 para a fase 2, fase 1 para a fase 2. Posso até pintar isso aqui, vou fazer no Paint aqui. Ao vivo aqui para vocês. Estou vendo aqui as duas, né? Eu vou pintar aqui de azul o 127. Ok? Você consegue visualizar a distância da fase 1 para o neutro? É o 127 na casa de vocês. Agora eu vou pintar de roxo a distância entre a fase 1 e a fase 2, ok? Ups. Qual das áreas é maior, a azul ou a roxa? A roxa. A roxa. Vocês entenderam por que da fase para o neutro eu tenho 127 volts e de uma fase para outra eu tenho 220? Não. Não? Ó, aqui é o 127, ó, da fase para o neutro. Aqui é o fase-fase, da fase para outro roxo. Ó. Tá vendo como a distância média entre essas duas fases é maior do que entre uma fase e o neutro? Compreendi aqui agora. Existe um cálculo que você faz, que você subtrai uma da outra, que você encontra essa relação. Essa relação aqui é raiz de 3. Ou seja, se essa tensão bem aqui é 127 volts, essa outra aqui, ela é 127 vezes raiz de 3, 1,73. Certo? Que dá 220 volts. Ok? Agora vocês sabem por que é que quando você tem uma tomada fase neutra, ela é 127 e uma fase é 220. E por que é que aqui no Maranhão, do lado do Maranhão, né, o pessoal que mora aí na Cidade de Jardim, que já é no Maranhão, por que é que lá é 220 volts fase neutro, e você não tem tomada fase-fase, porque daria 380 volts. Vamos lá, Caio, vamos voltar do começo. Perceba que a tensão eficaz, ela é, vamos dizer, a tensão média ao longo de um ciclo, né? Tu vê que a tensão, ela varia de 0 até 180 volts, volta para 0, vem para 180 e volta para 0. Ok, Caio? Entendeu essa parte? Beleza. Isso é equivalente a uma tensão de 127 volts, que é mais ou menos a distância média, se tu pega esse espaço bem aqui, pega essa distância. Isso menos isso. Mais isso, menos isso, mais isso, menos... Vai fazendo isso aqui infinitamente até chegar aqui todo e divide pela quantidade. Se tu fez isso 10 vezes, a média vai dar 127 volts. Ok? Se você pegar de uma fase para outra, vê aqui, que a distância aqui é bem miudinha, aqui é bem grandona, ó. A distância entre as duas é sempre razoavelmente alta. Então, essa área roxa aqui, ela é maior do que a área azul. Por isso que a tensão da fase 1 para a fase 2 é maior do que da fase 1 para o neutro.
Por isso que, quando eu tenho um sistema trifásico, a tensão entre duas fases é maior do que a fase neutro. Como a defasagem é 120 graus, a relação é essa aqui, ó, 127 vezes raiz quadrada de 3. Deu para entender isso aqui, essa relação entre tensão fase neutra e fase-fase? Na minha terra, isso é uma fruta. Ah, tá. Mais alguém não entendeu? E professor, e para 380 seria, ou 320 seria como? Não. Na rede 220, fase neutra é 220, fase-fase é 380. É 380, né? Isso. Nos Estados Unidos, eles usam um negócio meio diferente, entendeu? Eles têm uma rede monofásica, né? Aí lá ele tem um transformador com uma derivação no meio. Então, do meio até um terminal, ele dá 120 volts. Entre os dois terminais, ele dá 240 volts. Então seria fase neutra 220 e fase 380, né? Aqui é. Lá no Maranhão é 220, 380, tá? Ok? Por isso que eu nunca vi tomada bifásica lá. Voltando para a nossa aula aqui. Espero que vocês tenham entendido essa questão dos sistemas trifásicos. Então, vamos continuar. Aqui, para vocês verem como funciona aqui. Eu tenho um ímã. À medida que esse ímã vai girando, olha como é que vão ficando as tensões aqui, ó. Ver se vocês conseguem entender essa parte aqui. Estão vendo que à medida que o ímã vai girando, a tensão vai mudando nas três bobinas? Então, isso aqui é a base do sistema trifásico. Ok? Alguma pergunta? Professor, Diga. quando eles se cruzam, altera alguma coisa? Não. Pensa que cada corrente não passa num fio próprio. Tá vendo que aqui, ó, a fase B tem o fio só dela. Então, o fato delas estarem juntos não muda nada. É só porque nesse instante, presta atenção, eles vão se cruzar quando o ímã, ó, estiver bem entre A e C. Vamos ver bem aqui, ó. Quando o ímã estiver bem entre A e C, eles vão se cruzar aqui, ó. Porque o ímã está equidistante entre os dois, então a tensão é igual nos dois. Entre C e B agora, ó, eles vão se cruzar bem aqui, ó. Tá no meio dos dois, aí a tensão tá no meio dos dois. Entenderam? Mais alguma pergunta? Aí, cara, depende de como você está construindo, mas o que acontece? O que vocês estudaram tensão induzida em eletromagnetismo, não estudaram? O que produz uma tensão induzida? Alguém diz aí para nós. Como que eu produzo uma tensão induzida?
Não faço ideia. Não é isso que eu queria não, André. Vamos lá. Para produzir, qual que é a fórmula de tensão induzida? Aconteceu brincando com o pincel aqui, né? Por isso que eu não gosto, assim, que as pessoas mexam nas minhas coisas, porque tudo que eu pego, assim, eu tenho essa mania de mexer, Aí, principalmente nesse período de pandemia, não é bom. Alguém pegou, aí tá o Covid em algum lugar. Vamos lá. Pessoal, o que produz a tensão induzida é a variação de campo magnético. Olha bem aqui a bobina A, certo? O campo magnético vai se aproximar, o norte vai chegar cada vez mais perto da bobina A, né? Na hora que ele chega na bobina A, ele é máximo. Então, ele vai começar a diminuir, né? Na hora que ele começa a diminuir, aí, quando ele está variando, eu tenho tensão. Quando a variação é máxima, tá vendo? Quando ele estiver mais distante, ó, quando ele está mais distante, é quando ele varia mais. Por isso que a tensão é máxima quando o ímã está distante. Quando o ímã vai chegando perto, ele para de variar, porque o ímã está bem do lado e ele vai passar para o outro lado. É por isso que a tensão é zero quando o ímã está aqui. Isso depende também da forma como você constrói as bobinas, entendeu? Mas o que gera a tensão induzida é a variação de fluxo. Quando o ímã está bem em cima, a tensão começa a chegar, o fluxo chega no valor máximo e vai começar a diminuir. Então, durante uma fração de tempo, eu não tenho variação de fluxo, e como eu não tenho variação de fluxo, eu não tenho tensão. Ok? Deu para entender isso? O certo era essa disciplina ter sido vista depois de eletromagnetismo. Salvo engano, na turma nova, ela já veio para o primeiro ano, para vocês terem física do primeiro no primeiro, e ter esse eletromagnetismo básico no primeiro, e ver máquinas no segundo. Ok? Deu para entender isso aí ou ainda ficou meio abstrato? Sim. Perceba que o que acontece? Quando o Polo Norte está se aproximando, a tensão está em um sentido. Quando o Polo Sul está se aproximando, a tensão está em outro sentido. Olha bem para o vermelho, ó. A bobina de cima aqui do vermelho. Na hora que o norte se aproxima, a tensão está negativa. Quando o sul está se aproximando, a tensão vai ser positiva. Percebe, ó? Ela é positiva. O sul chegou, ela vai para o lado negativo, porque quem vai se aproximar agora é o Polo Norte. Ok? Voltando aqui à explicação, o que acontece? O que gera a tensão induzida é a variação de fluxo. Veja de novo aqui o lado B aqui de cima. Quando o sul está se aproximando, a tensão ela é positiva. Certo? Chegou o sul aqui, ele não variou mais, ele é zero. Aí quem vai se aproximar agora é o norte, a tensão vai ser negativa, até o norte chegar. Na hora que o norte chegou, a tensão vai ser zero de novo, e vai voltar a ser positivo quando o sul estiver se aproximando. Isso aqui varia, depende de como eu fizer meu enrolamento, onde é a entrada e onde é a saída, e a direção que eu faço o enrolamento, eu vou mudar essa configuração aqui. O que importa é que todas as minhas bobinas sejam iguais. O que eu fiz para a bobina A, eu faço para B, e depois faço para C, que aí o meu sistema fica equilibrado. Ok? Perguntas? Eu nem dei 5 minutos de intervalo, né? Mas vocês estão tudo com um copo aí, pode ir no banheiro de boa. Vamos lá. Se mais alguém quer pedir alguma coisa, perguntar alguma coisa, pedir alguma coisa que não envolva dinheiro? Professor,
aqui depende do que chega na entrada, né? Se o sul chegar lá na entrada ali no B, aqui no A, ele é positivo. Se chegar ao norte, é negativo, né? Sim. Da forma como eu estou explicando aqui, eu adotei, vamos dizer, esse lado aqui como referência para B, esse daqui para A e esse daqui para C, sempre que, ó, quando o sul estiver se aproximando desse C aqui, ó, ele vai ser positivo aqui, ó, tá vendo? O sul está se aproximando dele, ele é positivo. Quando o sul estiver se aproximando desse A aqui, ele vai ser positivo, olha lá, ó. O sul está se aproximando dele, tá vendo? Ele é positivo. Aí quando vai ao norte, já fica negativo. Negativo. Ok? É porque foi o referencial que eu adotei para essa aula aqui. Se por acaso eu tivesse feito o contrário, o referencial do A fosse esse daqui, ó, o sul se aproximando como ele é negativo. Vê como se eu mudar o referencial, muda a forma... Ele fica em zero quando tá onde? Quando o ímã está do lado dele, ó. Quem vai ficar em zero agora é B, ó, porque o ímã encostou em B. O ímã vai encostar em A vai para zero, ó. Bem aqui, ó. Encostou. Agora é o C. Ah, entendi. Ok? Ok. Depende de como você constrói essas bobinas, isso muda. Tem outro diagrama aqui. Alguém ia perguntar? Esse aqui é semelhante, só que esse aqui ele já vai mudando. Qual polo está em cada bobina? Quando o polo vermelho lá, que é o norte, está em cima, as 3 bobinas estão com o sul. Aí você consegue visualizar também pelo lado magnético aqui. É a mesma coisa. Só que aqui o cara adotou um referencial diferente. Veja que na hora que o polo vermelho está aqui no azul, a tensão é máxima. Ele adotou um pouco diferente o referencial dessas bobinas, tá? E aqui, pessoal, é uma coisa que vocês vão ver muito ao longo desses próximos 2 anos ainda. Ligação em estrela e ligação em triângulo. A ligação em estrela tem um ponto comum, que é o que a gente chama de Y. Esse ponto do meio aqui é o comum, que é o neutro. Por isso, as 3 bobinas estão ligadas entre fase e neutro. Essas 3 bobinas aqui estão ligadas em delta, ou triângulo. Então, cada bobina está recebendo a tensão fase-fase. Ok? Vê que cada bobina aqui está recebendo fase neutra e cada bobina aqui está recebendo fase-fase. E aqui foi o que eu já expliquei a vocês. A tensão fase-fase é a tensão fase neutra vezes raiz de 3. É ruim quando a gente trabalha sem tempo. Ainda mais os pobres dos professores substitutos, né, que são pegos basicamente para tampar buraco. Mas, enfim, eu estou mostrando aqui para vocês a ligação estrela e a ligação triângulo. A gente vai fazer a ligação dos motores em estrela e em triângulo no laboratório, tá? Eu marquei as aulas de laboratório para agosto, mas não é agosto de Deus, não. A gente vai ver lá. Espero que logo a gente consiga ir no laboratório para vocês verem que fica mais fácil depois que a gente vai no laboratório. Ok? Por enquanto, eu não quero marcar. Mais uma hora a gente vai para o laboratório e cada um vai ter a chance. Por que eu peço que vocês, na medida do possível, peguem as aulas que já estão gravadas para a gente dar aula mais rápido aqui? Porque quanto menos tempo a gente ocupar com coisas que vocês podem ver nas videoaulas, mais tempo a gente tem para o laboratório. Ok? Então, se a gente conseguir adiantar, essa parte introdutória aqui eu estou tentando fazer com o maior cuidado possível, porque ela é a base. Se a base não ficar bem feita, o resto não vai ficar. Vocês conhecem a torre inclinada de Pisa, né? Torre inclinada de Pisa, o pessoal errou na fundação. A fundação ficou mal feita porque o solo é mole, a torre começou a cair para um lado. O que o cara foi lá construir? Botou mais peso do lado esquerdo. O que a torre começou a fazer? Cair para o lado esquerdo. O que eles fizeram? Agora começaram a botar peso do lado direito. A torre começou a inclinar para o outro lado.
Se a base ficar mal feita, não adianta você querer fazer o resto não, porque o resto não vai ficar bem feito. E por isso que eu estou gastando bastante tempo aqui, investindo bastante tempo nessa parte aqui com vocês. É para a hora que a gente começar a estudar máquina, vocês não terem dificuldade com essa base, tá? Ok? Conseguiram entender a diferença entre ligação estrela e ligação triângulo? E aqui, infelizmente, não tem jeito. Eu vou pedir que vocês decorem. Atenção, fase. Fase é raiz de 3, tensão fase neutra. Para finalizar essa partezinha aqui, isso aqui que a gente vai ver em eletromagnetismo. Pensem que o magnetismo ele é um negócio meio do conto. Quando eu tenho um fluxo magnético crescente, ele vai produzir uma corrente que se opõe a essa variação. Se o fluxo elétrico está crescendo, ele vai produzir um fluxo contrário. Epa, não cresça não, vai devagar. É igual o governo do Brasil. Tu quer abrir uma empresa? Ele vai lá, não, se acalma. Não é assim não, tu quer trabalhar, tu quer ser dono da tua empresa, agora tu vai ter que fazer isso, isso, isso. Ele bota tanta dificuldade que o cara quase desiste antes de abrir. Aí bem aqui, quando o fluxo começa a diminuir, ele vai produzir um fluxo magnético igual. Opa, não, tu não vai diminuir assim não. Eu vou te ajudar aqui que eu não quero que tu diminua não. É o governo, tu quer fechar? Não, a minha empresa está dando prejuízo. O governo, não, se calma, não é assim também não. Tá dando prejuízo, tu vai passar mais 2 anos dando prejuízo até tu conseguir fechar a tua empresa. É assim o eletromagnetismo. O fluxo tenta crescer, a minha corrente elétrica ela vai tentar impedir ele de crescer. Meu fluxo começa a cair, a minha corrente elétrica vai tentar produzir um fluxo que não deixa a corrente cair. Por que eu estou tratando disso? Porque toda máquina elétrica ela tem uma bobina. Se ela tem uma bobina, ela tem esse comportamento indutivo. Quando o meu fluxo magnético começa a variar, o fluxo começa a crescer, eu vou produzir uma corrente que vai tentar se opor a essa variação. E essa corrente ela é máxima no início e vai caindo ao longo do tempo. Quando é o contrário, vê quando o fluxo começa a diminuir, a corrente é um pico do outro lado e vai caindo. Sempre uma corrente que se opõe a essa variação de fluxo. Ok? Ou seja, a variação de fluxo produz corrente. Veja que quando o meu fluxo é constante, a minha corrente elétrica ela é zero. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Toda máquina elétrica ela tem bobina. Toda bobina, quando a corrente varia, ela induz uma tensão em si própria. Por isso que o nome é indutor, porque ele autoinduz uma tensão. Vou usar o pleonasmo para reforçar. Ele autoinduz uma tensão em si próprio. Então, se eu tenho uma corrente alternada no indutor, eu tenho uma corrente alternada, tá vendo que minha fonte é alternada, e um indutor, o que acontece? Ele vai induzir uma tensão nele próprio. E como é essa tensão? Quando minha corrente está tentando aumentar, o meu indutor vai produzir uma corrente contrária. Epa, tu não vai aumentar agora não. Na hora que a corrente começa a diminuir, ele vai produzir uma corrente favorável. Epa, tu não vai diminuir agora não. Então, o que acontece quando eu tenho um indutor? Ele vai atrasar a minha corrente. É isso que o governo faz com a gente no Brasil. Ele atrasa a nossa vida. Tu quer abrir uma empresa, ele vai atrapalhar. Tu quer fechar a tua empresa, ele vai atrapalhar. E isso daqui são os gráficos que eu tentei fazer para mostrar para vocês. Eu dividi a minha corrente elétrica em 4 quadrantes. Primeiro, tensão sobe. Segundo, tensão desce. Terceiro, tensão desce. Quarto, tensão sobe. Então, vamos lá. No primeiro quadrante aqui, ó, eu botei as fórmulas do eletromagnetismo aqui para vocês. No primeiro quadrante, a tensão da fonte ela está positiva e está crescente. Então, a corrente, ela tende a ser crescente. Se a corrente é crescente, o fluxo começa em zero e no final é o fluxo máximo. Então, o fluxo, ele é
crescente. Se o fluxo é crescente, a tensão no meu indutor, ela é negativa. Ela não vai querer que a minha corrente cresça. Então, tá vendo que quando a corrente é crescente, a minha tensão é oposta? Quando a minha corrente, segundo quadrante, a tensão da minha fonte, ela está caindo, não tá? Ela vai do máximo a zero. A minha corrente vai do máximo a zero, o meu fluxo vai do máximo a zero. Então, o meu fluxo está crescendo ou decrescendo? Decrescendo. Então, o meu indutor ele vai ter uma tensão positiva, ele vai ajudar, porque ele não quer que a corrente caia. Antes ele não queria que a corrente crescesse, agora ele não quer que ela caia, ele é sempre do contra. Vocês estão acompanhando até aqui? Eu estou um pouco perdida nessa parte aí, professor. Eu Explica novamente, por favor. Vamos voltar. Olha nesse quadrante bem aqui. A tensão da minha fonte, ela está variando de zero até o máximo, né? Consegue visualizar que a minha tensão está variando de zero, que é bem aqui, até o máximo, que é aqui, né? Então, eu tenho um crescimento de tensão, não é? Assim, a minha corrente produzida pela fonte, ela também é crescente. Concordam? Sim, concordo. Se a corrente é crescente, o meu indutor vai querer fazer o quê? Atrapalha, ele vai ser negativo. Ele vai atrapalhar, vai ficar decrescente? Isso. Não, a tensão ela é oposta. Quando a minha corrente é crescente, o meu indutor vai gerar uma tensão oposta. Aquela pessoa que é do contra. Tudo que você tenta fazer, ele é o contrário. Porque você diz, não estuda não, menino, vai relaxar. Aí tu cansou de estudar, aí tu... Ah, não, eu passei o dia estudando, agora eu vou assistir uma série. Não, vai estudar. A pessoa que é o contrário, sabe? As pessoas que são desse jeito. O indutor é desse jeito. Tá vendo que a tensão está tentando crescer? O que ele faz? Negativo. Não, não vai crescer aqui não. Próximo quadrante. O que acontece com a tensão? Ela é decrescente. Se a tensão é decrescente, o que acontece com a minha corrente? Fica crescente. Então, o meu indutor vai fazer o quê? Não, tu não vai diminuir aqui agora não. Senão, assim eu vou atrapalhar. Então, o indutor vai ser positivo, porque ele vai tentar atrapalhar essa corrente a cair. Ou seja, ele vai tentar produzir uma corrente positiva. No mesmo sentido da fonte. Até aqui, vocês pegaram esses dois primeiros quadrantes? Beleza. Vamos para o terceiro quadrante aqui, então. O indutor ele é meio Thanos, né? Ele tenta fazer o equilíbrio do universo aí. Mas ele, não é, ele é fraquinho, sabe? O Thanos, se fosse o Thanos, já tinha destruído a fonte. Próximo quadrante. A minha tensão é zero, é negativa. Se você olhar pelo lado negativo, a tensão está crescendo, né? Só que no outro sentido. Ou pelo lado positivo, a tensão continua caindo, porque ela está em zero e quer chegar no valor negativo. Se você usar o referencial positivo, a tensão ainda é decrescente. Certo? Ela é crescente no outro sentido. Se ela é crescente no outro sentido, o indutor vai produzir uma corrente que atrapalha a corrente desse outro sentido. Ok? Tá vendo que a fonte está tentando produzir uma corrente no outro sentido e o indutor vai atrapalhar ele. Opa, não vai crescer a corrente nesse sentido, não. Tu vai esperar. E quando ele atinge a tensão máxima do outro lado e começa a produzir a tensão começa a crescer, né? Pelo lado positivo, a tensão está crescendo porque ela está indo, vamos dizer, de menos 10 a 0. Ela está crescendo. Então, ele vai se opor, ele vai produzir uma corrente que se opõe a essa redução aqui, ok? Na prática, o que isso significa? Se vocês não entenderem, eu volto aqui já já. Quando eu tenho uma carga puramente resistiva, quando a minha tensão é máxima, a corrente também é máxima. Ou assim que vocês devem ter aprendido em análise.
Quando eu tenho uma carga indutiva, a minha corrente é máxima depois que minha tensão foi máxima, porque meu indutor estava atrapalhando, ele fica o tempo todo atrasando, tá vendo? Consegue entender que a minha corrente ela vai chegar ao máximo depois da tensão, por causa do indutor? Ok? O indutor ele vai atrasar. O indutor ele atrasa, ele não deixa a corrente crescer rapidamente e nem deixa ela decrescer rapidamente. Então, veja que a minha tensão chegou no máximo, só depois a corrente chega no máximo. A minha tensão chegou no zero, só depois a corrente chega no zero. A tensão chegou no máximo negativo, né? O mínimo, só depois a corrente vai chegar no mínimo dela também. E assim por diante. Professor. Oi. Então, o indutor é como se ele criasse a tensão para que a corrente não chegasse a uma variedade tão grande, tão máxima, assim, tão rápido? Ele se opõe a essas variações. Já eu posso pegar e botar a foto de uma fonte de computador para te entender quando que a gente pode usar esse comportamento do indutor para o nosso uso. Entendi. Obrigado. Mas a ideia do indutor, ele atrasa a corrente, ele não deixa a corrente variar tão rápido. Ok? Mais alguma pergunta? Para finalizar isso aqui, o capacitor ele é o oposto do indutor. A corrente ela chega no máximo antes da tensão. Então, a corrente de um capacitor ela é adiantada em relação à fonte. Enquanto no indutor ela é atrasada, no capacitor ela é adiantada. Conseguiram visualizar essa diferença? Volta bem, professor, rapidão. Indutor. Pode passar. Capacitor. Sim, se eu não tiver indutor nem capacitor, a corrente anda junto com a tensão. Se a minha carga for 100% resistível. Porque é muito difícil. Eu quero que você perceba uma coisa. Oi? Tá, eu vou já tirar. Deixa eu só terminar de explicar isso daqui. Perceba que nesse período aqui, que a corrente é positiva, o meu indutor, ele pegou mais corrente do que ele precisava. Quando ele pegou mais do que ele precisava, tá vendo que nesse instante, bem aqui, ó, eu vou jogar isso bem aqui para o Paint. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Bem aqui. Aqui, ó. Nesse momento aqui, neste instante aqui, deixa eu jogar no Paint mesmo. Vamos lá. Tá vendo esse trecho bem aqui? É quando minha tensão chega em zero. O meu indutor, ele pegou mais carga do que o que ele precisava. Então, nesse instante bem aqui, ó, que eu pintei de roxo, o meu indutor, ele está com a corrente oposta à tensão, né? Significa que ele está devolvendo energia para minha fonte. Percebe? Ele devolveu energia para minha fonte que ele pegou a mais. O meu capacitor, nesse instante bem aqui, ó, que o meu indutor estava devolvendo energia, o que o capacitor? Tá vendo como a corrente no capacitor ela cresce muito rápido? Nesse momento bem aqui, o meu capacitor está pegando mais energia do que o que ele precisa. Essa energia ele vai devolver aonde? Bem aqui.
O meu capacitor, ele adianta a corrente. Isso vocês visualizaram, né? O capacitor ele adianta a corrente e o indutor atrasa a corrente. Quando eu tenho uma carga, por exemplo, eu tenho um motor. O motor ele precisa ter indutor. Como o motor precisa ter indutor, eu tenho que aceitar esse comportamento. Mas como é que eu compenso? Se eu colocar alguns capacitores, a hora que o meu indutor estiver devolvendo energia, o capacitor vai estar absorvendo esse excesso de energia. A hora que o meu indutor estiver precisando de mais energia, o capacitor está devolvendo. Ops, aqui, ó. É por isso que vocês vão ver aqui, a gente corrige o fator de potência com indutivo com capacitores. Ok? Tá. Eu vou responder essa pergunta aqui do Gabriel e vou encerrar a aula. Se alguém quiser, a aula já terminou em horário e em assunto. Eu vou só tirar a dúvida do Gabriel agora, tá? Quem quiser ficar, vocês são todos bem-vindos. Mas se alguém tiver que levar o lixo para a rua, fazer o almoço, enfim. O que acontece? Todo mundo viu que a carga indutiva, quando a corrente tenta crescer, ela vai atrasar, não é isso? Quando eu tenho um capacitor, o negócio é diferente. O que acontece? No capacitor, quando eu tenho o começo aqui, tu tá vendo que nesse comecinho bem aqui, não tem nenhuma carga no meu capacitor, né? Na hora que eu ligo a minha fonte, vai ser muito fácil eu pegar e colocar a carga, porque não tem nada lá. Pega a tua mala, tu vai começar a colocar tuas roupas na tua mala. Quando a mala tá vazia, é muito fácil. As primeiras camisas que tu bota são fáceis demais. Mas à medida que tu vai colocando novas camisas, tu vai tendo que organizar, vai dando cada vez mais trabalho e vai demorando cada vez mais. É por isso que a corrente no capacitor, ela cresce muito rapidamente, atinge o máximo. Depois que atinge o máximo, ela começa a cair porque vai ficando cada vez mais difícil você colocar novas cargas no capacitor. Até um ponto em que o capacitor tem mais carga do que a fonte, ó. Nesse ponto bem aqui, o meu capacitor vai começar a devolver porque a tensão no capacitor passa a ser maior do que a tensão da fonte. E aí o capacitor passa a devolver carga para a fonte. Entenderam por que o capacitor adianta a corrente? Não, professor, não entendi, não. Não? Como é que é aí? Vamos lá. Perceba o seguinte. Quando o capacitor está descarregado, qualquer carga que eu vou colocar nele está fácil. Não tem nada lá. É fácil colocar. À medida que vai tendo carga no meu capacitor, vai ficando cada vez mais difícil. Ó. Chega um ponto em que já tem tanta carga no capacitor que ele começa a ficar cada vez mais difícil. Imagina uma sala quando está vazia. Uma boate. O exemplo melhor é uma boate. As primeiras pessoas que chegam na boate, chegou lá, acabou, tranquilo demais. Qualquer lugar que tu chegou lá, tem espaço para ti. À medida que vai entrando mais gente, a boate vai ficando cada vez mais lotada, vai ficando cada vez mais difícil você entrar lá, não vai? Sim, tem vezes que não dá nem mais para entrar. É bem aqui, ó. A boate está tão lotada que não tem mais espaço para ninguém. O que o pessoal começa a fazer? Começa a sair. Porque meu capacitor, ele está com uma tensão maior do que a fonte. Que a fonte começou a cair, não foi a tensão? Aí chega um ponto em que a tensão na fonte é menor do que no capacitor. O que o capacitor começa a fazer? Começa a entregar as cargas para a fonte. Ó, tá aí, ó. Eu peguei demais, agora tu pega de volta. Então, o capacitor e o indutor, eles têm comportamentos opostos. Ok? Ok. Mais perguntas? E o negócio lá da fonte de computador, professor, que o senhor falou? Ah, tá. Já que estamos aqui.